Senhor é bom, amém? Amém? Você está feliz? Você é feliz? Glória a Deus. O Senhor é bom. Que bom que você está aqui, que bom que você veio aqui. Fale para o seu irmão assim: hoje, preste muita atenção, fique no Espírito, porque Deus tem uma palavra rema. Rema, eu vou explicar depois o que é uma palavra rema para você, mas Deus tem algo especial nessa manhã. Creia nisso, fique atento, não pense no que você vai fazer na hora do almoço, não deixe o teu estômago comandar esse momento, não deixe que a tua mente comande esse momento, que você possa estar em espírito aqui, amém? Abra a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 1, vamos ler. Pedir já que os meus auxiliares aqui que vão me ajudar já fiquem aqui na frente, perto, para não demorar muito. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer amém? Amém. Isso é uma palavra rema. Foi dada uma palavra rema. Se eu pegar só essa palavra aqui e ir lá para o mar, para o alto mar, e falar assim: olha, está aqui essa palavra, eu não vou ver peixe. Ela tem que ser uma palavra rema, ela tem que ser uma palavra revelada. Não uma palavra apenas aqui na palavra, mas uma palavra revelada. E o Senhor, nesta manhã, o que o Espírito Santo falou para mim nessa semana? Que Ele ia desatar nós. Você precisa que seja desatado nós nesse dia? Quem aqui quer que desate nós na tua vida? Quem tem nós? E não são nós pequenos, são nós antigos. O Senhor falou que vai desatar coisas que às vezes desde a tua infância, desde o teu nascimento você não rompe. Você crê nisso? Amém. E eu vou ensinar 7 passos, 7 coisas, 7, são 7, 7 é o número da perfeição, para que você tenha fé, para que você creia de todo o teu coração e você saia daqui com uma palavra rema para a tua vida. Você vai sair daqui com uma palavra rema, para que esses nós se desatem. Amém? Você crê nisso? Nós não estamos aqui brincando. Eu não estou falando da minha boca. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra rema para a sua vida, para a sua família. Fale assim: graças a Deus porque eu estou ouvindo isso. Graças a Deus porque eu estou aqui. Amém? Então nós vamos falar esses 7 segredos, 7 coisas que você vai sair daqui aprendendo isso. E eu vou chamar o meu primeiro auxiliar hoje para me ajudar. Vai ser o Pedro. Venha, Pedro.
não por idade. Porque cada vez fica mais difícil, né? Então, trazer o... Posso pegar um? Não. O microfone, você pode... Quer pegar esse ou quer pegar o outro? Pode pegar o outro, então. E o Pedro, ele vai falar, ele ia falar só um ponto, mas eu vou pedir para ele falar 2 pontos. Marcos vai falar 2 pontos e o Tiago vai falar 2 pontos. Vem cá, você vai ler aqui, ó. O primeiro ponto, para você desatar os nós, presta bem atenção, qual que é? Fé. Fé. O segundo ponto. Fé. Viu? Primeiro ponto, fé. Segundo ponto, fé. Vou dar a palavra para o Pedro. Bom dia. Então, na verdade, meu pai ele pediu para eu destacar um ponto, mas eu preparei 2. Então, bom que já estou, de certa forma, me garantir aqui. Mas o que eu estava orando ontem acerca de por que devemos ter fé, acerca da esperança e da liberdade. E para fundamentar esses 2 pontos, eu trouxe 2 versículos. O primeiro deles é acerca da esperança. Eu digo isso, está em João 16, 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, não importa a diversidade que você está vivendo, a doença, o luto, a perca, sempre vai ter esperança quando nós temos fé em Jesus Cristo. Então, muitas vezes a nossa mente vai estar dizendo, não, nós estamos derrotados, mas nós temos esperança a partir do momento que nós temos fé e a plena fé em Jesus Cristo. O segundo ponto que eu destaquei também, que Deus tem tocado muito no meu coração recentemente, é acerca que só há liberdade quando nós temos fé em Deus. Para fundamentar esse ponto, eu trouxe a palavra de Efésios 2, do 3 ao 5. De fato, todos nós éramos como eles. Ele tá falando, o apóstolo Paulo está falando aqui dos povos, de certa forma, pecadores. E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, o apóstolo Paulo está falando nesse texto aqui, dizendo o seguinte: antes de Cristo, antes de termos a fé em Deus, em Cristo, nós vivíamos em prol da vontade da nossa carne. Então, de certa forma, nós estávamos presos, existia essa falsa ilusão da liberdade que estávamos vivendo, de certa forma, em prol justamente dessa nossa vontade humana. Mas, a partir da fé de Jesus Cristo, a partir da salvação, Deus está falando o seguinte: olha, a gente tem liberdade, a gente não vive mais em prol da nossa própria vontade, e nós temos liberdade em Cristo, a plena liberdade para viver o propósito no qual Deus quer que a gente viva, no qual a gente nasceu e está destinado a fazer. Amém? Amém. Obrigado, Pedro. Pode deixar o microfone aqui. Então, o Pedro falou primeiro e segundo ponto sobre a fé. Então, vamos chamar o Marcos aqui. Então, Marcos, o primeiro ponto qual é? Fé. O segundo ponto? Fé. Acho que o pessoal não ouviu lá. Primeiro ponto? Fé. Segundo ponto? Fé. Qual o terceiro ponto, Marcos? Fé. E você vai falar o quarto também, tá bom? Eu não tinha combinado, mas... Tá bom. Qual que é o quarto ponto? Fé. Ok, então 4 pontos já. Amém. Por que precisamos ter fé, Marcos? Fale para o Por que povo. precisamos ter fé? Bom dia, tudo bem? Então, lá em João 3,16, vocês conhecem o texto, né? Diz assim: porque Deus
amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã sobre a fé, é que a fé, ela é um dom relacional. A gente costuma utilizar o termo fé muito para obter alguma coisa, né? Parece que a fé muitas vezes se torna uma moeda de troca, não parece? Se você tiver fé, você vai conseguir isso. Então, parece que muitas vezes a gente faz uma tentativa de apresentar a minha fé para Deus como se ela tivesse um valor e um tamanho, para que Ele possa olhar para essa fé e me recompensar de alguma forma para o tamanho daquilo que eu estou oferecendo para Ele. Mas na verdade a fé, ela desata a nossa dificuldade de ter relacionamento com Deus. Essa semana eu estava lá em casa e tem um escorregador lá em casa, mas ele é um escorregador muito íngreme. Até os adultos que já desceram no escorregador têm medo do escorregador, porque você desce muito rápido e bate com os pés no chão e tal. E o meu filho, ele tem medo do escorregador, porque ele já desceu, de vez em quando ele desce, mas normalmente quando ele desce ele se quebra, se rola na grama e tal. Então ele tem uma experiência meio negativa. Aí eu falei para ele assim, filho, vamos descer no escorregador. E aí ele falou assim, não, eu não quero pelo escorregador, papai, eu quero ir pela escada. Aí eu falei assim, não, vamos no escorregador comigo. Ele falou assim, não, mas eu não quero, tal, porque eu vou cair e tal. Eu falei, não, você vai junto comigo. Não vai acontecer nada com você, você vai junto comigo. E aí ele falou assim, tá bom. E aí ele desceu o escorregador junto comigo. E ele caiu no chão, não, brincadeira, nada aconteceu com ele. Ele ficou bem, ele ficou bem. Mas por que eu estou contando essa história muito simples? Porque quando aconteceu isso, o que eu percebi? Que o meu filho, ele teve fé em mim, ele confiou em mim, ele acreditou em mim, porque ele sabe que eu amo ele, e que eu não vou deixar nada acontecer com ele. A fé que eu deposito em Deus é o resultado da minha certeza de que Deus me ama. Presta atenção, não de que eu amo Deus, de que Deus me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. A minha fé em Deus é resultado do amor que Ele tem por mim. E aí, em cima disso, eu quero te fazer uma pergunta. Se você crê que você foi salvo, e você foi salvo por causa da fé, você creu e você foi salvo. Se você crê que você foi salvo, que é a coisa mais extraordinária que pode acontecer com a gente na história da humanidade, um pecador como eu, ser salvo eternamente por um Deus maravilhoso. Como é que você pode não crer nas outras coisas que Deus te prometeu? Então, das duas, uma. Ou você não está salvo, verdadeiramente, ou você não entendeu a profundidade da salvação que Deus te concedeu. Porque se você acredita que você foi salvo eternamente, não tem como você não acreditar naquilo que Deus prometeu que Ele vai fazer na sua vida. Então, duas coisas. Você tem fé em Deus porque você tem certeza que você é amado, que você é amada. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Você é amado por Deus. E o segundo ponto, não tem como dizer que você acredita nisso e não acreditar nas coisas que Deus prometeu que Ele vai fazer na tua vida. Se Ele prometeu, lá em Gênesis, quando Adão e Eva caíram, e Ele disse para eles, um filho nascerá da mulher e pisará a cabeça da serpente. Essa foi a primeira profecia sobre a vinda de Jesus. Durante o Antigo Testamento, tiveram centenas de outras profecias sobre Jesus, e elas se cumpriram. Aconteceu, Jesus veio, morreu por nós e pagou o preço. Se essa promessa se cumpriu, como Ele não vai cumprir as outras coisas que Ele prometeu para você? Amém? Glória a Deus. Amém. Então o Marcos falou o terceiro ponto. Vamos repetir o do Pedro. O primeiro ponto é? Para que eu preciso ter fé? Para desatar os nós antigos. Nós vamos focar nisso essa manhã. Deus vai desatar nós. É uma palavra rema para a sua vida. Coisas que estão aí há tempo que você está orando. Coisas que você não está conseguindo. Às vezes coisas que você já desistiu. Então deixe essa fé ser fortalecida no seu coração nesse dia. Não desista. Dê uma chance para você. Fale para o seu irmão, dê uma chance para você.
Às vezes a gente precisa dar uma chance para nós. Às vezes a gente está magoado com Deus, magoado com o mundo, magoado com as coisas, e fechou alguma coisa no nosso coração. Isso eu não quero mais. Não, eu já sabe, está orgulhoso. Vamos tirar o orgulho. Dê uma chance para você. Deus não quer orgulho. Deus quer fazer maravilhas e milagres na sua vida. Então o primeiro ponto que o Pedro falou é? Fé. O segundo? Fé. O terceiro que o Marcos falou? Fé. O quarto? Fé. O pastor Tiago vai falar o quinto e o sexto. Eu tinha pedido só um, mas... né? Então você vai ler aqui para você uma colinha aqui. O quinto ponto é? Fé. O sexto? Fé. Amém. Amém. Quando o Guilherme falou 7 pontos, eu pensei, você daqui 2 horas hoje. Meu Deus do céu. Antes de mais nada, queria... Tem visitantes, o Gui está nos visitando faz assim. O Gui, ele joga bola com a gente, na terça e na quinta, de vez em quando. Antes jogava mais, né? Eu nunca convidei ele, eu errei, né? O Felipe convidou uma vez, ele veio. Então, foi um erro meu, desculpa. O Felipe convidou, ele veio, então foi falha minha. Seja bem-vindo, Gui. E quem está nos visitando, tem mais alguém nos visitando? Se você está nos visitando, seja bem-vindo. Bom, por que ter fé? Eu quero ser bem objetivo e simples. A palavra do Senhor nos responde claramente porque nós devemos ter fé. Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o ponto necessário para agradar a Deus é você ter fé. Não fala que é você ter mais coisas. A única coisa que Deus ele fala que agrada o coração dele é a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Quantas vezes você ora e fala, Senhor, eu quero tanto agradar o seu coração, eu quero viver uma vida que agrade o seu coração, eu quero viver uma vida que exalte o seu coração, eu quero ver um sorriso nos seus lábios. Você quer agradar ao Senhor? Seja uma pessoa de fé. Seja um homem e uma mulher de fé. A palavra do Senhor diz então que é impossível nós agradarmos a Deus se não houver fé em nossos corações. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando nós estamos na presença de Deus, é necessário ter uma convicção no nosso coração, uma certeza que Deus ele existe. E não apenas que Deus existe, Deus ele não mudou e jamais mudará. Deus ele continua sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que está aqui hoje operando, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está neste lugar, o mesmo Deus que parou o sol é o Deus que está neste lugar, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro é o Deus que está neste lugar, o mesmo Deus que se preocupou com uma viúva que perdeu o filho e encontrou no caminho um velório e se transformou em uma festa. Quando Jesus encontrou aquela viúva, falou assim, o teu filho morreu, não, ele vai ressuscitar a partir de agora, e ressuscitou o filho da viúva de Naim. O mesmo Jesus que ressuscitou aquele filho está neste lugar nessa manhã. Então, quando nós temos uma certeza no nosso coração que Deus ele continua sendo o mesmo, que Deus ele continua sendo o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus que nos ama, como o Marcos falou, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o que tinha mais de precioso ele entregou por nós. Você acha que ele não tem cuidado da sua vida? Você acha que ele não tem cuidado da sua família? Você acha que ele não tem cuidado daquilo que ele colocou em tuas mãos? Então tem que haver uma certeza no nosso coração, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando da minha família. Enquanto há uma certeza no nosso coração, há paz, há descanso, e nós conseguimos avançar naquilo que Deus tem para nós. Por isso é necessário nós termos fé, nós precisamos transbordar fé. Por quê? Porque nós precisamos crer que Deus existe, e é galardoador do que os buscam. Então há sim um salário para aqueles que buscam a Deus, há um pagamento para aqueles que creem em Deus. Nós não precisamos, Deus não precisava dar esse pagamento, Deus não precisava dar mais nada para nós, como nós cantamos na música, Deus já entregou o seu filho, não precisávamos de mais nada, mas Ele fala, filho, eu vou te dar mais, eu vou galardoar aqueles que buscam a minha presença com fé. Então se nós buscarmos a Deus com fé, há um pagamento para a nossa fé, há algo que Deus libera através da nossa fé, há uma recompensa pela nossa fé. Então há pessoas que vivem coisas extraordinárias em suas vidas, porque são homens e mulheres de fé. Aqui em Hebreus 11 diz, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé, não foi por mais nada, é pela fé. Então pela fé Abel viveu o que viveu, pela fé Moisés viveu o que viveu, pela fé todos os homens, Jacó e todos os outros viveram o que viveram, pela fé. Então através da fé nós conseguimos viver coisas extraordinárias em Deus, os nós são desatados em nossas vidas,
nós começamos a avançar em Deus através da fé. Você quer ver milagres em sua vida? Seja uma pessoa de fé. Você quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida? Acredite, creia de todo o teu coração, tenha uma convicção no seu coração: Deus é fiel, Deus vai fazer, Deus cuida de mim e Deus me ama, Deus cuida da minha casa e Deus vai transformar a minha família, porque eu creio e há uma certeza no meu coração. As circunstâncias vêm, há uma convicção no meu coração, eu não vejo as circunstâncias, eu vejo Deus, eu vejo o Senhor agindo, eu vejo além das circunstâncias, porque eu creio, eu vou vencer, essa circunstância vai passar, porque Deus está comigo. Vem a circunstância, eu declaro: Deus, eu entendo todas as coisas que operam para o bem daqueles que te amam, eu te amo e tenho uma convicção no meu coração que o Senhor me ama. Eu sei que eu estou enfrentando, estou vivendo, é para o meu bem, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor me ama e eu vou vencer essa circunstância, porque o Senhor já venceu lá na cruz e eu vou vencer também, porque o Senhor é por mim. Então precisa ter essa convicção no nosso coração, essa certeza que Deus está cuidando de nós. E quando nós temos essa certeza de quem é Deus, sabe de onde vem a fé? Do conhecer Deus. É o que o Marcos falou, relacionamento. Então não tem como você ter fé se você não buscar ter um relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, com a palavra, com os irmãos, mais nós vamos conhecendo a Deus e mais vai nascendo uma convicção no nosso coração. Então, para nós confiarmos em Deus, é necessário nós conhecermos a Deus. Então, irmãos, talvez a fé que você necessita é porque nós estamos buscando e nós necessitamos de um relacionamento mais profundo com Deus. Então, se você deseja ter uma fé inabalável, uma fé que quebra qualquer circunstância, aprenda a se relacionar com Deus. Aprenda a buscar a presença do Senhor. Eu não nasci cheio de fé. A fé é algo que vai crescendo em nossas vidas. Por isso que é como um grão de mostarda. A fé é algo que cresce. Então a fé, ela começa pequena, vai crescendo e se torna uma árvore enorme. Então a tua fé muitas vezes começou como um grão de mostarda pequenininha. Então você vai conhecendo a Deus, vai experimentando milagres, portas vão se abrindo, circunstâncias vão mudando, você vai entendendo: eu posso confiar realmente, eu estou vendo Deus está cuidando de mim, e a tua fé vai aumentando. E quanto mais a tua fé aumenta, mais coisas extraordinárias você vai vivendo, e mais coisas Deus vai liberando sobre a sua vida, porque a fé é sim uma porta, uma chave para você viver um milagre na sua vida. Não tem como você viver milagres sem fé, não tem como você viver coisas extraordinárias em Deus sem fé, não tem como você viver o sobrenatural de Deus sem fé. A chave é a fé. Então, irmãos, precisamos deixar Deus aquecer a fé no nosso coração nessa manhã. Talvez você entrou neste lugar triste, talvez você entrou neste lugar com muitos problemas, talvez você entrou neste lugar, tua mente está ali borbulhando, tantas circunstâncias que você está vivendo. Mas eu quero declarar nessa manhã: acredite, Deus está neste lugar e Deus pode reverter qualquer circunstância da sua vida. Deus pode mudar qualquer circunstância da tua história. Então creia nisso. Deus, Ele faz milagres. Deus, Ele realiza milagres e vai continuar realizando. Deus, Ele é bom. Eu sempre falo, não é querer ficar falando, mas meu filho é um milagre, está lá em casa. Meu filho é um milagre. A minha esposa não podia ter filhos, nós não poderíamos ter filho, mas hoje ele está lá em casa. Meu milagre está lá em casa e logo ele vai estar aqui na igreja. Porque, irmãos, não é fácil crer, não é fácil acreditar, não é fácil você permanecer, mas a tua fé no processo vai crescendo. Então, qual processo você está vivendo nesses dias? É para que a tua fé seja forjada, fortalecida e se torne uma fé robusta. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, na tua história. E a fé que Ele está forjando em você é lá na frente, para você conseguir viver o que Ele tem para a tua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Quase briguei, irmãos. Ia falar mais. Ele falou que eu tinha 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Amém. Por isso que eu deixei ele por último. 2 pontos é 10. Ó, o celular de quem que é aqui? Amém. Obrigado, pastor Tiago. Pastor Tiago é uma benção, por isso que eu pedi para ele vir. Amém, irmãos? Eu vou falar o 7º ponto agora. Qual será o 7º ponto? Deixa eu ler, porque eu esqueci. 7º ponto, fé. Você não vai esquecer mais. Irmãos, presta atenção. Espero que você tenha prestado atenção desde o começo do culto, porque o Senhor está falando. O Senhor falou na entrada do culto a mesma coisa que nós estamos falando aqui. O Senhor falou no louvor a mesma coisa.
pastor Michel falou que Jesus teve um encontro com uma mulher, e a vida dessa mulher foi mudada. Vocês acham que foi só um encontrozinho qualquer? Imagine a multidão, vocês acham que todos eram curados lá na multidão? Vocês acham que todos tinham a vida transformada naquela multidão? Vocês acham que quando Jesus falava a palavra logos, todos tomavam posse da palavra? Sim ou não? Lógico que não. Ah, pastor, dá para provar isso na Bíblia? Sim. Veja os fariseus, veja os mestres da lei que ouviam a palavra do Senhor, que viviam lendo, que sabiam decor e salteado, e o Senhor falou para eles: sepulcro caiados, vocês são vazios, vocês falam uma coisa e fazem a outra. Agora, quando nós estamos falando de palavra rema, nós estamos falando de tomar posse da palavra, de falar assim: não, isso é para mim, eu vou viver isso, eu quero isso, e para isso precisa de relacionamento. Nós não falamos aqui no louvor, falamos de relacionamento, de algo relacional. O Marcos falou de uma fé relacional, eu preciso me relacionar, conhecer Deus, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem pela palavra, a palavra, Jesus é a palavra, no princípio Ele era o verbo, Ele é a palavra de Deus. Se eu não conhecê-lo, se eu não conhecer a Deus, como é que eu vou ter fé? Aí não é fé, é autoajuda, essas coisas que ensinam lá, vai lá para frente do espelho e fala: você é um vencedor, e aquilo ali dura algumas horas, e no dia seguinte você está com problemas emocionais, e fica assim, ó. O pastor Michel falou, não falou, pastor Michel? Foi hoje que você falou isso, não foi? Que é uma fé emocional. Uma fé emocional, a gente não quer aqui estar tocando nas tuas emoções, e você saia daqui parecendo um vencedor, e segunda-feira você está lá, com a primeira notícia ruim, você está lá derrotado. Para você manter uma fé espiritual, para você ser um verdadeiro adorador, que adore o Senhor em espírito e em verdade, você tem que estar espiritualmente, não no natural, não na carne, não carnal. Nós temos que ser homens e mulheres espirituais, para poder alcançar isso que Deus está nos prometendo hoje. Não é carnal, não é emoção, não queremos tocar agora uma música que vai emocionar a tua mente, eu trazer aqui uma pessoa que fale muito bem para tocar as tuas emoções, para que você saia daqui chorando, uau, e fique transmitindo essa palavra, porque uau, mas não vai ser vida para a sua vida. Jesus prometeu transformar as nossas vidas. Quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, profundo com Ele, muda a sua vida. Se eu olhar para a minha vida lá atrás, eu tenho que ver que mudou a minha vida. Você tem que olhar, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem tinha maus pensamentos hoje não tem mais. Se você não mudou a sua vida, você não teve encontro com Jesus. Me perdoe. É claro que é um processo, e nós vamos nos libertando aos poucos, mas tem que haver mudança, tem que haver transformação nas nossas vidas. Irmãos, eu não estou falando de bens. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta: poxa, mas teve gente que teve encontro com Jesus, era pobre e continua pobre. O Senhor não falou que quem tem encontro com Ele vai ficar rico. O Senhor prometeu que não vai nos deixar passar necessidade. O Senhor prometeu que o justo não vai mendigar o pão. O Senhor prometeu que portas serão abertas, e que portas que Ele abre, ninguém fecha. Mas o Senhor não prometeu que quem é pobre vai ficar rico. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de coisas externas. Isso o mundo está cheio. Você vai numa empresa, e a pessoa começou na empresa 5 anos atrás e não tinha carro. Passou 5 anos, ele é um bom funcionário, trabalhador, hoje ele tem um carro novo. Eu não estou falando aqui, você se converteu há 5 anos, não tinha carro, como que você não tem carro ainda? Você teve encontro com Jesus, Jesus não prometeu carro. Jesus prometeu mudar a sua vida. Se Ele vai te dar carro,
Amém, glória a Deus se Ele te der um carro. Se Ele te der um carro novo, glória a Deus por isso. Deus dá bênçãos, mas Ele não te prometeu o carro, prometeu mudar a tua vida. O que nós queremos olhar não é pelo teu externo. Tem muitas pessoas nos mentindo, nos enganando na internet com coisas externas. Olha, agora eu vim para o Senhor, olha o que eu tenho. Mas e o que está dentro? O Senhor quer mudar o nosso coração. Ele quer que você ame mais. Ele quer que você perdoe. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você deite e durma, com carro ou sem carro, com casa ou sem casa, comendo camarão ou arroz e feijão. Ele quer que você deite e durma em paz. Amém, amém, irmãos? Amém. Então tenha um encontro com Deus, não fique na multidão. Realmente tome essa palavra para si e busque a Deus de todo o teu coração. Nós estamos falando que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Ele quer verdadeiros. Você tem que, quando louvar o Senhor, falar a verdade. Senão pare de cantar. E peça para o Senhor, Senhor, me dá essa verdade. Precisa ser verdadeiro isso. Nós precisamos ser verdadeiros. A fé tem que ser verdadeira. Ela não é baseada em mentira. Ela não é baseada numa coisa que não está aqui na palavra de Deus. Presta bem atenção. Deus quer fortalecer a sua fé nessa manhã. Mas fortalecer a sua fé no lugar certo, que é nele, no Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você busque a palavra dele, essa palavra aqui. Você precisa buscar essa palavra. Eu não estou falando da palavra rema agora, eu estou falando dessa palavra. Você precisa se abastecer nisso. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa conhecer a Deus. Quem conhece a Deus se apaixona por Ele. Quem conhece Jesus se apaixona por Ele. Quem conhece o Espírito Santo, tem comunhão com o Espírito Santo, se apaixona por Ele. Se você não conhece Jesus, você não é apaixonado por Ele. Se você não conhece a Deus, você não pode ser apaixonado por Ele. Se você não tem o Espírito Santo, não tem comunhão com Ele, você não pode ser apaixonado. Vai ser um estranho para você. Tenha comunhão profunda com Ele. Nós estamos falando de profundidade, irmãos. Não é de raso. Raso não muda a vida. Raso é multidão. Saia da multidão. Não é porque você vem de uma igreja, não é porque você é obreiro de uma igreja, não é porque você é membro de uma igreja, seja aqui ou seja qualquer outra. Não é porque você senta aqui, não é porque você vem todo domingo, sexta-feira, grupo familiar, não é isso. Isso é necessário, mas não é isso que vai você se aprofundar. Tinha gente que ia toda vez que Jesus ia, Jesus está lá, vamos lá. Porque ele via milagre, às vezes multiplicava pão, sobrava alguma coisa para ele. Não, hoje ele vai multiplicar pão e peixe. Então vai ter pão e peixe. Olha que bacana ver milagre. Nossa, eu fico até julgando. Será que ele vai curar hoje? Que bacana. Não é com o que ele está fazendo com os outros, é o que ele vai fazer contigo. Esqueça os outros agora e tenha um encontro verdadeiro com Deus. Aí sim, busque a palavra rema. Aqui está o Logos, a palavra rema é aquela palavra profunda, é aquela palavra que vai mudar a tua vida, é aquela palavra que se encaixa com você aqui dentro. É a palavra que vem com sabedoria, que ela vem certa para a hora. Você recebeu uma palavra hoje pela manhã, que eu dei para você aqui, que você vai sair daqui com nós desatados. Tome isso. Pegue aquilo que está faltando na tua vida, que você não está conseguindo romper. E vai romper, viu, Abraão? Vai romper, Deus está ouvindo. Deus ouviu agora você levantando as mãos. E vai romper nisso que você creu agora. Porque Deus vai romper. Vocês vão ver o Abraão contando um testemunho aqui, que todo mundo vai ficar assim, ó. Por que ele recebeu isso? Porque ele creu de todo o teu coração. Ele não está brincando, não está duvidando, não está cochichando em dois pensamentos. Isso vale para vocês que estão aqui, vale para quem está assistindo também. Então, pegue essa palavra rema, não brinque com Deus, não brinque com o Espírito Santo. Aí siga e caminhe por essa palavra. Siga e caminhe
por essa palavra. Camille, Deus tem uma bênção para você, viu? Eu sonhei com você essa noite, não ia falar aqui não, mas me veio agora, quando eu coloquei aqui, ó, siga e caminhe por essa palavra. Eu sonhei com você, você estava no caminho, e você estava num caminho de receber muitas coisas de Deus, e você estava no caminho de Deus, e eu estava indo, e vi pessoas no caminho de Deus, olhei você de costas, falei, Camille, é você? Você olhou para mim e falou, sou eu. Então siga no caminho de Deus, porque este caminho vai te levar para coisas que você nunca experimentou, tanto no espiritual como no natural. Recebe essa palavra, pega essa palavra verdadeira para a tua vida. Você mesmo, irmã do pastor Tiago. Porque às vezes a pessoa fica em dúvida, será que sou eu? Será que tem outra Camille, né? É para você mesmo. Então siga e caminhe com essa palavra. Aqui no texto, por que eu li esse texto? Porque isso que eu estou falando aqui está baseado no texto. Primeiro Jesus o quê? Pregou a palavra. Jesus não fez um milagre primeiro. Primeiro ele pregou a palavra, pregou as boas novas. Ele estava ali pregando, eles estavam ouvindo. E ele estava ali lavando a rede, olhando a rede. Certo, eles olhavam a rede, ouviam a palavra de Jesus e olhavam a rede. Imagina uma rede agora. Está imaginando ou não? Olha para sua mão e imagina uma rede. O que tem na rede? Tem nós, não tem? Então imagine esses nós sendo desatados agora na tua vida. Imagine qual é o nó, ou quais os nós que você precisa, de uma vez por todas, para ser desatados. Porque se você pegar e tomar posse dessa palavra, os nós vão sair, vão desatar. As coisas hoje estão sendo rápidas. A palavra diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E as coisas vão se tornar mais rápidas. Não é só a ciência não, as coisas vão se tornar mais rápidas. As promessas vão se tornar mais rápidas. As palavras vão acontecer mais rápidas. Pega isso, irmãos. As coisas vão acontecer muito rápido. Quando você vê assim, passou uma semana sem a gente se ver, já aconteceu um monte de coisa. Pega aí, Eterlei. Pega rápido agora, rápido. Não te mandei por acaso aquela mensagem ontem. Não foi por acaso. Então, eles estavam ali olhando. Mas depois, o que aconteceu? O Senhor falou, ó, vão lá para o profundo. Tem que se aprofundar. É profundo, não é no raso. Pedro até reclamou. E não tem problema de você reclamar, não tem problema de abrir o coração, não tem problema, nós vamos orar no final aqui, não tem problema você vir chorar aqui e falar, Deus, eu vou abrir meu coração, mas é a última vez, porque Senhor, faz tanto tempo, sabe, tira o teu orgulho, é dias hoje da gente chutar o nosso orgulho aqui. Deus está falando de coisas antigas, é para você ressuscitar, porque Ele é Deus de vida, Ele ressuscita as coisas. Tem gente que já desistiu de coisas, porque você está indo com a tua força, e Deus quer fazer um milagre. Aqui não era a força de Pedro, ele desabafou, olha gente, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Amém. Por quê? Porque era uma palavra rema, é uma palavra verdadeira para a vida deles. Jesus deu para ele assim, ó, é a tua, é a palavra. Por que eu preciso ter comunhão com Deus, conhecer Deus, ouvir o Espírito Santo? Para tomar posse da palavra de Deus, da palavra certa para a minha vida. Tem palavras que são para todos. Exemplo de uma palavra que são para todos. Se você entregar ao Senhor a sua vida, se você abrir o seu coração para o Senhor, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confessar Ele como Senhor, Salvador da sua vida, se você se arrepender dos seus pecados, você vai ser salvo. Você precisa ter rema nessa palavra? Você precisa perguntar, será que isso é para mim? Será que eu sou o privilegiado dessa palavra? Será que eu fiz alguma coisa boa para receber essa palavra? Não, essa palavra é para todos. Quando eu leio que o justo não vai mendigar o pão,
Eu sou justo, eu fui justificado pelo Senhor. Então essa palavra é para mim, eu posso receber essa palavra. Eu posso receber essa palavra. Então tem palavras que eu posso tomar posse. A paz, o Senhor diz que Ele dá a paz. É para alguns? É para todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Então eu recebo a paz de Cristo. Independente das circunstâncias. Pode estar a guerra lá fora. A pessoa pode estar lá na faixa de Gaza e estar em paz. E falar assim, Senhor, eis-me aqui. Se vier uma bomba, eu vou morrer. É assim que o cristão, é assim que Deus quer que a gente se comporte. Vai ficar com medo, vai ficar meio atribulado, está chorando porque tem pessoas ali morrendo, mas ele está em paz. E vai morrer em paz, ou vai viver em paz, se Deus o livrar. Simples assim, irmãos. O Senhor prometeu que você, se não estiver aliviado, se estiver angustiado, todos, vinde a mim, vinde ao Senhor Jesus, os que estão angustiados, que eu vos aliviarei. Então isso não é para uma turma só para quem está do lado esquerdo, ou quem está do lado direito, não, é para todos, para quem está assistindo. Foi para Jesus, vai ser aliviado, desde que você creia que Ele alivia, desde que você tenha comunhão com Ele, desde que você saiba, como foi falado, que Ele te ama, que você tem certeza que Ele te ama, porque você o conhece. Ele quer que você participe do milagre. Quantos assistiram o milagre lá da praia? Uma multidão. Mas Pedro, Tiago, João, eles participaram. Eles viram ali os peixes. Eles tinham pescado a noite inteira. Ele quer que você participe do milagre. E em seguida, Ele quer que impacte a sua vida e a dos próximos de você. Porque através do teu milagre vai impactar a tua vida e vai impactar o próximo. Porque quando nós recebemos um milagre, a gente impacta as pessoas. Não pensa que Pedro comeu aqueles peixes sozinho. Aquilo foi bênção para outros barcos. Aquilo foi bênção, provavelmente as pessoas ajudaram lá na praia e receberam também. Então quando você é abençoado, você abençoa outros. Seja naturalmente, seja materialmente, seja espiritualmente, mas você é abençoado, a sua família é abençoada. Então a responsabilidade nossa de sair daqui com fé é muito grande, porque além de impactar você, vai impactar a sua casa, a sua família e aqueles que estão próximos. Muitas vezes, às vezes pode ser um empresário que tem lá uma empresa que tenha 300 funcionários, e se essa palavra impactar, às vezes ele está quebrado, mas ele vem, recebe a palavra rema que Deus vai restaurar, ele restaura, e 300 pessoas vão ter o que comer, e vão ter o seu salário. Existe uma responsabilidade sobre o cristão, sobre o nosso testemunho, sobre as coisas que a gente vive, sobre a transformação verdadeira, não a falsa, porque tem gente que está aí bonito lá por fora e está podre por dentro. Às vezes a pessoa está com um carrão e está devendo, tem uma casona e está devendo, tem uma empresa grandona e está quebrado, está lá na internet todo bonito, mas está quebrado. A pessoa, Deus quer nos consertar por dentro. Depois Ele dá possibilidades de você arrumar o por fora, porque Ele é bom, porque Ele nos ajuda, porque o favor dEle está sobre nós, porque a mão dEle está sobre nós, porque Ele nos abençoa, porque aonde a gente coloca a planta do nosso pé é abençoado e as coisas mudam. Abra lá a palavra do Senhor no livro de Mateus. Volta um pouquinho. Mateus 4. Aqui Jesus, Ele está falando para Satanás que foi o tentá-lo. E Ele está citando Deuteronômio 8:3. Diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Esta palavra, rema, nas nossas vidas, isso é uma palavra rema. Jesus está falando para Satanás: cala a tua boca, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ou seja, mais do que a comida, eu vivo pela palavra, que ela é viva e eficaz. E se essa palavra foi dita que vai desatar nós na minha vida, nós que não fui eu que dei, nós às vezes de maldição, nós de problemas que vieram, vão sair, porque o meu Deus é vivo. Da mesma forma que você come lá um pãozinho todo dia, você vai receber de Deus a palavra rema para mudar a sua vida, porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que veio da boca de Deus. Esta palavra que vem da boca de Deus, ela é mais verdadeira do que o pão que você come todo dia. Que você possa sair daqui crendo nisso, que a palavra rema na tua vida, ela é mais verdadeira que o pãozinho que você come todo dia. Quando você comer o pãozinho, você saiba que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Para você não esquecer. Por isso que Deus, Ele fala muito do cotidiano, do pão nosso, a oração do pão nosso de cada dia, porque é o cotidiano, para você lembrar dEle, para você lembrar que você tem que ter comunhão com Ele todos os dias da sua vida, para saber que esse evangelho não é brincadeira, não é palavra vazia, isso aqui é vivo, é eficaz, muda as vidas, transforma. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E tudo isso para um propósito. Existe um propósito. E antes de falar do propósito, eu quero te dar um cuidado aqui. Nós estamos falando de palavra rema. Imagine Pedro falando assim para Jesus: olha só, puxa vida, tudo que ele fala funciona. Aí depois que ele morreu, Pedro recebe o Espírito Santo está dele. Então, se eu falo, também funciona. Amém? Então, eu vou falar que eu quero ter uma frota de barcos. Em nome de Jesus, eu quero ter uma frota de barcos. Eu não quero mais ter um barquinho, nem dois. E eu sou sócio aqui de João, de Tiago, mas eu quero agora ter uma frota de barcos. Então apareça em nome de Jesus. Isso vai acontecer ou não? Por quê? Porque Deus tinha outro propósito. O propósito que Deus tinha está escrito aqui, ó. Vamos voltar lá em Lucas. Não temas, doravante será pescador de homens. Então não adianta eu querer inventar coisa que Deus não me prometeu, irmãos. Não adianta sair daqui dizendo: eu tenho fé, eu sempre sonhei com uma BMW 0, então a partir dessa semana eu vou querer uma BMW 0. Ou algum amigo que gosta de você, que sabe o que você quer, chega para você no meio do culto e fala: ó, Deus está me falando aí que você vai ser tal coisa, fazer tal coisa, estude tal coisa, faça tal coisa, ganhar tal coisa. Será que veio de Deus isso? Ou veio da amizade? Não tem problema da gente ter amizade e querer coisas boas para os nossos, mas isso não é palavra rema. Então, antes de vir orar aqui, presta bem atenção se você realmente tem uma palavra rema. Se você vir aqui para ter uma cura, é palavra rema, porque Deus quer te curar. Se você precisa de uma porta aberta, Deus vai abrir a porta. Mas tem certas coisas que Deus não prometeu e não bate com o teu propósito. Não adianta agora eu querer orar, e eu achei bonito lá a cidade de Orlando, uma vez eu fui lá tal, e achei tão bonito, então Deus, olha, eu tenho fé, eu creio, eu vou morar em Orlando. Quem disse? Mas eu abro a igreja lá, mas quem disse que Deus quer que eu vá para Orlando? E quem disse que Deus tem um propósito para abrir uma igreja viva em Orlando? Quem disse isso? Da onde?
Daí alguém sabe disso, vem e fala, ó pastor, estou sentindo que você vai para Orlando. Sentindo, que bom. Às vezes é da emoção da pessoa. E aí eu estou crendo numa palavra que não é a rema. Vocês estão entendendo? Tem que bater no teu espírito. Tem que confirmar. Por isso que profecia é algo sério. Tome cuidado quando você dá e quando você recebe. Tenha confirmação. A Bíblia diz que nós devemos julgar as palavras proféticas. Você tem que julgar. Mas foi o pastor tal que me deu. Não interessa, pode ter sido eu. Julgue. Não interessa. Mas ele falou 10 palavras para mim, 9 já se cumpriram. Não interessa, aquela 10ª pode ter sido da carne. Então confirme com Deus. Mas como eu faço isso? Tenha comunhão com Ele, se aprofunde, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vai se abrir. Deus não deixa que ninguém se engane, a não ser que você fique se enganando nas suas emoções. Amém, irmãos? Você precisava falar isso, porque senão você vai vir aqui com uma loucura, de uma palavra louca que eu não sei quem deu, e depois vai dizer que eu oro e que as coisas não funcionam, não acontecem. Aqui é sério o negócio. A responsabilidade da palavra, do nó, é teu. Vem aqui, diante de Deus, busque o Senhor, a gente pode ajudar a buscar. Amém, irmãos? Amém. Então tem um propósito. O propósito principal para nós é que a gente participe e leve o reino de Deus a muitas vidas. Se aquilo que você vai pedir para Deus vai ajudar que você leve o reino, seja numa empresa, seja numa cidade, você vai levar o reino, você não vai se desviar desse reino, você vai levar, você vai participar desse reino, e que você leve esse reino para muitas vidas. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Depois tem outros propósitos particulares, mas Deus tem esse propósito para nós, que a gente leve esse reino e transforme vidas. E através desse nó que vai ser desfeito, você vai testemunhar. Isso vai impactar a sua vida e de outras, mas para o bem, não vai te desviar. E você vai ter certeza que é uma palavra que veio de Deus. Nós vamos estar buscando aqui agora, nesse momento. Eu queria que você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando por você também, mas não via internet. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, que você tome posse dessa palavra. Busque a palavra rema para a sua vida, creia, tenha fé. E você vai ver milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém?